Eu sou Thaísa Gama, sou de Salvador, no estado da Bahia. Sou consultora financeira licenciada no estado da Flórida e as minhas maiores paixões é minha família e a minha profissão. Minha infância foi bem familiar, ligada a meus pais, minha irmã. Eu tenho um irmão 5 anos mais novo que eu e 8 mais novo que minha irmã. Então, assim, a gente era como se fosse mãezinhas, né, dele. E primas e primos, assim, muito colados. Então, eu tive uma infância muito família. A minha relação com meus pais é muito boa. Eu segui a carreira de meu pai enquanto eu morava no Brasil. Eu trabalhei na área de gestão pública no Brasil, que me deu um rico conhecimento sobre pessoas, sobre mulheres, que foi aonde eu fiquei especializada nessa área de mulheres, né, do trabalho com mulheres. Minha relação com minha mãe é muito forte também. Minha mãe foi uma matriarca da família, porque meu pai passava muito tempo fora, em Brasília, viajando, e ela realmente que tomava, a gente pode falar, a rédeas, né, dos filhos, da família, de tudo. Então, tudo que eu sei, assim, de mãe, de amor materno, de família, minha mãe passou isso pra mim e pra meus irmãos. E assim, há 5 anos na América, não tem um dia que eu não acorde e ligue FaceTime pra meu pai e minha mãe. É a primeira coisa que eu faço no meu dia. Minha vida na Bahia era bem corrida, né? Apesar de eu ter tido uma infância bem familiar, quando eu entrei, comecei a trabalhar realmente com meu pai, né? Que foi a profissão que eu escolhi seguir. Eu não tinha muito tempo para dedicar a meus filhos, apesar de ter sido uma mãe presente. E isso foi um dos motivos que fez eu vir para cá. Mas tem mais história antes, né? Eu sou cientista social de profissão, sou pós-graduada em administração, estudei minha vida toda no Colégio Maristas, né? Tive uma base católica de família cristã. E aí depois que eu me formei, que eu fiz minha pós-graduação, aí eu fui trabalhar com meu pai, como eu dizia, nos bastidores, né, da gestão pública, do mundo da política. E eu me apaixonei pelo mundo da gestão pública, da política. E aí eu saí candidata a vereadora de Salvador. Tive muitos votos, mas o prefeito na época me convidou para ser secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude. Era uma secretaria nova que ele estava criando e isso me deu uma experiência nesse trabalho com mulher muito grande, assim, desse empoderamento saudável que eu chamo e que vocês vão ouvir muitas vezes eu falar do empoderamento saudável, de fazer realmente as mulheres crescerem e não querendo passar os homens para trás, porque eu sempre digo, a gente tem que andar lado a lado com os homens, porque nós somos 50% e os homens são 50%, então a gente tem que estar trabalhando juntos para que isso, né, tenha uma evolução, porque sozinhas a gente não consegue nada. Depois eu saí para ser candidata a deputada estadual pela Bahia. E aí o prefeito me convidou novamente, não para eu voltar para a secretaria, mas para eu ser presidente da Fundação Cidade Mãe, em Salvador, que é uma fundação que acolhe crianças e jovens em estado de vulnerabilidade. Eu passei 5 meses lá. Mas por quê? Porque além da minha paixão ser trabalhar com mulheres, ser empoderar mulheres, né, ajudar elas a sair de zonas de conforto, de situações de violência, não só física, que hoje a gente conhece diversos tipos de violência que essas mulheres passam, né, patrimonial, emocional, psicológica. Eu gosto muito de fazer políticas públicas, empresas, né, privadas também, voltadas para a evolução. E muitas vezes eu via que aquilo ali não estava muito voltado para certo tipo de jovens que eu estava trabalhando. Foi quando eu falei, a hora é agora. Vim para os Estados Unidos com meus filhos e vim ser mãe. E quando eu cheguei aqui, realmente para mim foi uma surpresa ver o tamanho de tudo que é ser mãe no dia a dia, que meu marido fez esse papel, né, assim, de pai e mãe muitas vezes com a grandiosidade. Por isso que eu digo que a gente não faz nada sozinha. A gente pode ser empresária, pode ser o que for, mas assim, a gente tem que ter uma base. Se não tem um marido, tem uma família, tem uma mãe, tem um pai, uma irmã, que sempre nos ajuda, né, quando a gente é mãe. Eu sempre tive esse apoio de minha família, meu marido, que sempre deu apoio total em tudo.
E eu vi que eles estavam sendo muito bem criados, mas faltava o meu lado. E aí a gente ficou mais ligado do que já era. A gente não abre mão de almoçar junto todos os dias. Meu filho já tem 19 anos, minha filha 17. É muito importante, eu acho, a gente dar orientação a nossos filhos. E minha filha tinha 13, meu filho tinha 15. Então eu peguei eles numa fase muito boa de educar para a adolescência, né? Graças a Deus foram muito bem também orientados. Tanto por mim, não vou dizer que eu era ausente, mas por minha família também, meu marido. E foi muito bom, muito bom. Quando eu falei, agora eu vou ser mãe dos meus filhos. E aí, andou. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para ser mãe, né? Eu falei, eu vou tirar o ano sabático. E veio a pandemia. E aí, com a pandemia, eu e uma amiga minha de Miami, que na época a gente morava em Miami, a gente ficou muito agoniada com aquelas mulheres ali de onde a gente morava que vendiam brigadeiro, bolo, o que elas iam fazer com a pandemia. E aí a gente criou um grupo, começou com 24 mulheres, para ajudar a gente a se consumir e elas não parar essa economia que sustentava muitas vezes elas sozinhas e muitas vezes a família, né? E hoje esse grupo tem 184 mulheres em Miami. Apesar de eu morar em Orlando, o grupo continua. O grupo hoje já se alimenta sozinho, as mulheres se conhecem, as mulheres se consomem os produtos, né? E é muito legal. E depois disso, passou a pandemia. Meu marido sempre foi empresário aqui nos Estados Unidos. Ele tinha 2 empresas e que precisava de ajuda, porque já estava muito grande e ele já não estava dando conta sozinho. Meu filho fez 16 anos, já podia dirigir. Uma dessas empresas, né, era ligada a carro, então ele precisava dirigir. E eu sempre fiz a parte financeira, meu marido fazia a parte comercial e meu filho mais velho ajudava a gente nessa parte da logística dos carros, das coisas. Sempre foi minha paixão também, essa parte de finanças, né? Até hoje, eu moro aqui há 5 anos, eu ainda faço as finanças toda de minha família. O inglês sempre foi muito um bloqueio em minha cabeça, mas na minha vida eu já tinha feito intercâmbio com 16 anos. E meus filhos falavam, mãe, você fala inglês? E eu falava, eu não falo. Aí meu marido falava, você fala? E eu falava, eu não falo, gente. E aí eu falei uma vez, cheguei em casa e falei ao meu marido, eu vou procurar um trabalho nessas lojas que eu vou, que eu já vi que tem mulheres que nem inglês falam, só falam espanhol. E ele falou, não vai, porque você vai ficar presa, você gosta de ir para Salvador visitar seus pais, você gosta de ter seus horários e você não vai conseguir, porque você vai ter, né, aquele horário específico, coisa e tal. Aí adormeceu e a gente se mudou para cá, para Orlando. Aqui minha filha, na primeira semana, conheceu um grupo de meninos e meninas da mesma idade dela, super feliz. Meu filho entrou no college também, arranjou emprego, super bem. E eu, um dia em casa, ainda arrumando a casa, né? Tava aquelas pausas que você dá para as redes sociais. Aí eu olhando, passou uma amiga minha, que é uma de minhas amigas desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Ela falando da profissão de consultora financeira. Eu peguei e vou ligar para Bianca. Aí liguei para ela e falei, ô Bia, você acha que isso é minha cara? Ela falou, você já estava na minha lista para eu te ligar há muito tempo. Aí eu falei, eu quero. Aí eu falei, e como é? Ela, não, a gente só atende brasileiro. É uma empresa que o propósito dela é fazer da população imigrante brasileira a população mais rica dos Estados Unidos. Isso já me encheu, né, de emoção. E você vai poder recrutar mulheres, pessoas, porque aí veio também outros grupos aqui, né, para poder trabalhar com você. Aí eu perguntei, e como é o processo? Ela, não, é assim, você vai fazer um curso de 40 horas. Eu falei, tem português? Ela, não, inglês e espanhol. Eu falei, tá, o curso eu faço em inglês, né, ok, porque é lendo, coisa e tal. Ela, e depois tem uma prova do estado que vai te dar licença pra você poder trabalhar no estado. Se essa licença você não pode nem falar no assunto. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma prova em inglês, eu não vou conseguir. Ela falou, vai. Eu falei, então vamos. Ela, vamos. Aí eu comecei o curso no outro dia, estudei bastante, estudava 6 horas por dia. E aí, gente, a primeira vez que eu marquei a prova, eu desmarquei a prova. E no outro dia ela me ligou, e aí a prova eu falei, desmarquei.
Eu achava que eu não estava preparada ainda. Ela falou, você vai marcar para amanhã. E você vai fazer de qualquer jeito. Aquelas mulheres que levantam outras mulheres, sabe? Se você não passar, pelo menos você vai saber como é essa prova. E eu fiz e eu passei, gente. Passei com 83, assim, que eu não acreditei. Eu pulava tanto depois, né? Assim, tem um stories na minha rede social, que é eu contando isso. Porque foi uma emoção, assim, porque sabe quando você confia em todo mundo e acha que você não vai conseguir? Mas aí eu passei. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Meu marido ficou tão empolgado que também sempre teve todas as informações, né, sobre finanças americanas, com muito conhecimento na área. Ele falou, eu vou tirar a licença para te ajudar. E tirou a licença em uma semana, gente. E aí hoje, os dois são licenciados aqui no estado da Flórida. Estamos ampliando nossa agência financeira para outros estados. Damos mentorias para ele dar para empresas, né, nessa área de tax, essas coisas. Eu dou mentoria para pessoas que têm interesse, né, nessa parte de conhecer finanças. A gente tem um grupo de mulheres aqui, que é o Lake Nona Girls, que quase 500 mulheres. E quando a gente tem evento presencial, muitas dessas mulheres me pedem, Thaisa, me dê um conhecimento, porque o meu marido cuida de tudo e eu não sei quase nada. E assim, aí eu vou dando essa mentoria a essas mulheres e outras também que têm outras questões e que a gente vai ajudando elas a solucionarem esses problemas. Então assim, a gente trabalha parceiro na vida, parceiro profissional e, mais uma vez, a família é muito forte na minha vida. Hoje o que eu trabalho, né, o que eu faço dentro da nossa empresa, eu faço a parte de network com mulheres, porque eu faço o recrutamento principalmente de mulheres para virem a ter uma profissão, serem uma consultora financeira. Por quê? Porque muitas mulheres imigrantes que têm autorização de trabalho, porque para ser uma consultora financeira aqui nos Estados Unidos, né, só 2 estados que não exigem que você tenha autorização de trabalho, você precisa ser legal aqui, ter tudo isso, e elas chegam, mesmo tendo todo esse amparo legal, elas acham que elas não podem ter uma profissão, e muitas vão fazer limpeza, muitas vão ser babá, essas coisas. E o que é que eu procuro fazer com elas? Na hora de recrutar, mostrar a elas que elas podem sim ter uma profissão, podem sim crescer e podem sim ter um futuro rico, milionário, só depende delas. E aí é que entra a parte, né, da gente realmente mover e fazer sonhos acontecerem. Eu acho que quanto mais mulheres empreendedoras a gente tiver no mundo, mais sensibilidade a gente vai ter dentro das empresas, dentro dos negócios. A mulher tem um olhar mais sensível e o homem mais racional. Então isso forma uma coisa bem importante, né? Um completa o outro. Eu tenho projetos na gestão pública de mulheres que a gente identificou que elas colocavam rodapé em obra melhor do que homens, porque elas tinham o feeling de deixar mais ajeitadinho do que o homem. Então elas tiveram mais sucesso em várias áreas que os homens já atuavam do que os próprios homens. Então assim, eu acho que é sempre ver esse feeling e fazer com que as mulheres realmente percebam seu lugar na sociedade e que elas também podem, né? Eu acho que os Estados Unidos criam oportunidades enormes para todo mundo, desde um jovem de 16 anos até você vê que tem pessoas que não se aposentam aqui porque você tem oportunidade para todas as idades, né? E assim, eu mesmo, quando eu comecei como consultora financeira, os 3 primeiros meses eu fui me especializar, aprender mais essas coisas. Então é mais difícil. Mas assim, mais difícil porque você está aprendendo. Mas também quando eu peguei e falei, não, agora eu estou preparada. Em 3, 4 meses eu tive 3 promoções assim dentro da empresa, eu e meu marido, né, que a gente trabalha como uma pessoa só, né, uma agência. Então assim, a gente fez uma prospecção, uma parte de atendimento que a gente especializou, que foi uma coisa que fez com que não tinha um cliente que meu marido sentasse para fazer a parte técnica, né, que a gente nunca vai direto, que a gente não é vendedor, a gente é consultor financeiro, que ele sentasse para explicar os instrumentos financeiros que a gente trabalha, que a pessoa não fechasse com a gente para cuidar das finanças dela. Então, eu acho que esse conhecimento foi difícil da gente dar o start, mas quando a gente deu o start, deu tudo certo.
Meu principal objetivo aqui como empreendedora nos Estados Unidos é crescer a agência da gente por todo o país, transformar realmente os brasileiros na população imigrante mais rica dos Estados Unidos, trazer o maior número de mulheres possíveis para essa profissão, para que elas possam enriquecer aqui na América e continuar com essa mente próspera e abundante que a gente tem de prosperar aqui. Na minha vida profissional eu tive apoio de muita gente, muita gente. Primeiro da família, né? Que sempre quer ver a gente crescer, quer ver a gente ter sucesso. E tive também de minhas amigas, muito, muito. Não tenho muitos amigos aqui nos Estados Unidos. Eu acho que não é comum aqui a amizade entre homem e mulher, mas no Brasil eu tinha muitos amigos que também me apoiaram muito quando eu postava nas redes sociais, estava estudando, né? Falava, vai lá. Mas meu marido e meus filhos foi um apoio assim na hora de fazer a prova, porque assim, tem uma coisa interessante, essa prova aqui online, né, a do estado, é alguém te assistindo. Então, assim, não pode ter um barulho, não pode ter nada. Falei, gente, como é que eu, com 2 adolescentes em casa, vou fazer essa prova, né? Mas isso você só pode fazer uma vez. Se você perder, as outras são presenciais. Aí eu falei, gente, eu preciso do apoio de vocês. E assim, até nisso, eles me apoiaram muito. E assim, ficaram tudo no quarto quietinho. Só saíram depois que eu saí gritando do quarto, comemorando. Mas o apoio é total. Até realmente o dia a dia de mãe tá precisando de alguma coisa. Quando meu marido não tá, meu filho fica o tempo inteiro. Mãe, precisa de alguma coisa? Mãe, quer ajuda com alguma coisa? Então assim, esse apoio aqui é muito grande, né? Às vezes a gente precisa realmente do apoio da família aqui. Eu nunca sofri nenhum preconceito nesse ramo financeiro aqui nos Estados Unidos, mas eu sinto muito que alguns homens, né, clientes nossos, gostam mais de ser atendidos por meu marido. E tá tudo bem, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, né, e a gente tem que saber identificar esses clientes e realmente fazer isso, né? Eu acho que esse cliente, ele tá mais à vontade com você. Vá você, tá tudo ok. Como eu digo, a gente não precisa passar por cima dos homens, a gente quer trabalhar lado a lado. Mas no meu passado, na área política de gestão pública, sofri muito. Mas sempre soube o meu lugar, nunca deixei me abater. O que me inspira? Eu acho que o que me inspira é não faltar nada a meus filhos. Meu trabalho, a cada dia que passa, é voltada realmente a dar a eles um futuro que já é um presente, né? Que meu filho já está na faculdade, minha filha está na escola, mas eu procuro empoderar ela na forma que ela gosta. Meu filho é um empresário nato, mas minha filha, ela gosta de estudar, né? Ela, com 16 anos, ela foi convidada para um curso em Stanford, onde só convidados vão. Eu procuro incentivar, né? Empoderar ela nesse lado que ela gosta. Então, assim, o que me incentiva muito no meu trabalho, para mim, né? Voltado para mim, é os meus filhos. A Orlando é uma cidade mágica. Meu olho brilha quando eu falo em Orlando. Quando eu morava em Miami, uma vez por mês a gente vinha para Orlando. Porque eu sou apaixonada por Walt Disney. Eu trabalho muito assim, não trabalho, mas eu estudo muito física quântica, o poder da atração. E isso tudo, o Walt Disney passa muito pra gente em tudo, né? Vir para Orlando era como se eu renovasse minhas energias para começar uma nova semana, um novo mês. E aí depois eu sempre falava ao meu marido, eu vou morar em Orlando e vou trabalhar vestida de Minnie. E ele dava risada, você não é possível, você não cresce. Eu falei, eu cresço, mas assim, a gente tem uma criança dentro da gente. E aí terminou que a gente veio morar em Orlando, essa cidade mágica, encantadora, acolhedora, onde as pessoas te tratam bem, as pessoas elogiam você, elogiam seu carro, elogiam a roupa que você usa. É totalmente diferente, assim, de Miami, né? Então, assim, Orlando é mágico pra mim. É uma cidade mágica.
Nas horas vagas aqui em Orlando, é uma coisa que eu sempre gostei muito de ficar em casa, porque a gente sempre viveu muito em família. Então aquilo se completava por si só. A gente tá em casa, né? Tá em família e abre o vinho, faz uma comida e tá tudo ok. Aqui, o que eu mais gosto de fazer, ou eu tô em casa com meus filhos, meu marido, ou eu vou pro Disney Springs, que Disney, né? Tem que estar presente na minha vida com minha filha. Né? A gente gosta muito de passear, tomar um sorvete. Muitas vezes a gente vai jantar só eu e ela, o programinho de menina. Meu filho não gosta de ir porque já tá em outra fase, né? Mas, assim, muitas vezes eu e ela, a gente vai porque realmente é um hobby que eu e ela gostamos e os homens da casa não gostam e respeitam a gente ir, a gente fazer isso nas horas vagas. Ter sucesso para mim é eu ser dona do meu próprio tempo. E é isso a minha profissão me permite. Eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo que eu esteja. E isso para mim já é um sucesso, né? Porque eu adoro viajar, adoro estar com meus filhos, com minha família. E assim, só em uma profissão não me impedir, como me impedia, né, antes de eu vir, de estar com meus filhos, já é o sucesso para mim. Eu vou ser sincera do fundo do meu coração, porque a gente tem que se enxergar daqui a 5 anos, 10 anos. Eu me enxergo poderosa, mais do que eu já me acho, tá? Porque eu sei o meu lugar, eu me enxergo milionária na América e fazendo outras pessoas prosperar também. A mensagem que eu teria para deixar para quem quer empreender e tem medo de arriscar é: não deixe seu medo te parar, te frear. Porque o medo, ele serve para 2 coisas, né? Ou ele te para, ou ele te impulsiona. Aqui nos Estados Unidos tem oportunidade para tudo, né? Aqui você vê pessoas que vendem caneta milionárias. Aqui você tiver uma ideia, corra atrás dela, porque senão vem outra pessoa e pega a sua ideia e vai fazer com que isso aconteça. É só você ter realmente essa força de vontade para dar o start inicial. A cidade não é delas, o mundo é delas. O mundo é das mulheres. Metade do mundo é mulher e a outra metade é filha de mulher. Então, o mundo é nosso. A cidade é nossa.